Olá, meus amores! Bom, vamos começar esse videozinho de revisão de geografia, né? Como vocês já sabem, a nossa avaliação de geografia será na próxima semana e, para tanto, tem um cronograma com os horários das atividades, as páginas dos livros e o material de apoio para que vocês possam estudar. Além desse vídeo, além das páginas dos livros, temos também uma revisão impressa, xerocopiada, que já está disponível na escola, que é a nossa revisão de geografia, tá bom? Muito editada, bem coloridinha, para vocês poderem responder. E a temática central da nossa avaliação de geografia será as paisagens. Que lugar é esse, né? Vamos trabalhar com o conceito de lugar. Como assim, Pro, conceito de lugar? Onde vocês moram? Qual é o bairro de vocês? O município de vocês? O estado de vocês? Então, a partir desse momento, né, de identificação local, né, nós somos soteropolitanos, a maioria mora dentro, aos redores do Cabula, né? Uns moram no Tancredo Neves, outros moram no Arenoso, uns moram no Cabula 6. Então, essa identidade regional que nós possuímos, né, da nossa localização, isso faz parte do meu lugar e do seu lugar atualmente. Então, essa paisagem, esse ambiente que nós moramos, né, faz parte de uma paisagem modificada. Nós hoje moramos em um ambiente urbano, certo? Em uma cidade, nós moramos na capital da Bahia, Salvador, e toda essa capital, uma boa parte dela, sofreram modificações pelo homem. Bom, na imagem agora que segue aqui ao lado, vai ter algumas imagens de paisagens naturais. O que seriam paisagens naturais, Pro? Paisagens que não sofreram nenhum tipo de modificação do homem, que não tiveram nenhum monumento, nenhum prédio, nenhuma estrutura construída, né? Que são formadas por elementos naturais. Quais são eles? Árvores, lagoas, oceanos, terra. E tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que não houve modificação, tudo aquilo que é da natureza, são paisagens que não sofreram nenhum tipo de modificação. Agora também segue algumas paisagens modificadas. Geralmente essa paisagem modificada é uma paisagem de um meio urbano, de um ambiente urbano, né? Que são o quê? Construções de estradas, construção de hidrovias, rodovias, prédios, né? Indústrias, pontes, né? Então, se o humano ele modificou esse ambiente para facilitar, né, a convivência, para viver em sociedade, então houve essas modificações que são necessárias. Construção de pontes, de mercados, de escolas, de instituições públicas como delegacias, escolas, né, faculdades. Então, são essas alterações que o ser humano faz em um ambiente para viver nele, tá bom? Mesmo essas modificações sendo necessárias, sendo importantes, né, muitas vezes pode ocorrer alguns prejuízos. Ou a falta de estruturação ou a organização desse ambiente pode promover alguns acidentes, né, deslizamentos, alagamentos, como a gente observa, né, durante os períodos de inverno. Né? Então, embora seja necessário essa modificação do homem na natureza, o excesso de alteração pode causar resultados negativos, até porque não se pode mexer em toda a estrutura da natureza, certo? Infelizmente, o ser humano vem abusando dos recursos naturais, abusando de todos esses recursos a ponto de acabarem ou ficarem em quantidade reduzida, como a água e entre outros recursos, além de não aproveitarem, de não cuidarem desses elementos, né? Bom, claramente no exercício, principalmente na questão 3, em que vocês vão ler esse trechinho aqui,
vai mostrar a diferença entre um ambiente urbano e um ambiente rural. O ambiente rural, ele sofreu sim alterações pelo homem, mas bem pouquinhas. Por exemplo, construção de cerca, de estradas são importantes, né? Mas é um ambiente mais natural. Um ambiente em que o ar é mais limpo, porque tem pouca circulação de carro, de veículos, né? É um ar mais limpo, né? Um ambiente onde tem pouca população, poucas construções de casas ou de qualquer outro departamento público, né? São ambientes mais simples. E geralmente ele é designado, o ambiente rural, a criação de animais, a agricultura, né? E muitas outras coisas importantes para a sobrevivência do homem na cidade. Muitos recursos alimentícios, né? Quer seja a carne ou qualquer outro alimento, vem de ambientes rurais. Já o ambiente urbano, como mostra na imagem aqui, se é que dá para perceber a imagem de cidade grande, onde tem bastante prédios, né? Onde tem bastante alteração, tem uma quantidade populacional maior, ou seja, moram mais pessoas nessas regiões. Morando mais pessoas, gasta-se mais recursos, né? Outra questão também que esse ambiente sofre é o excesso de poluição do ar, devido ao grande volume de carros, né, grande volume de veículos, poluição sonora, né? O que seria poluição sonora, como a gente aprendeu no nosso livro? Poluição sonora são as zoadas, né, os barulhos de buzinas, de carro, ou até mesmo um barulho gerado pelo contingente de pessoas. Então, qual desses ambientes é o melhor para se viver? Vai depender da necessidade da família ou da necessidade de cada um, de emprego, de acessibilidade, entre muitas outras coisas, tá bom? Mas nós temos dois tipos de ambiente: o ambiente rural, né, que é um ambiente mais de interior, onde tem um predomínio maior de elementos da natureza, como árvores, rios, né? E o ambiente urbano, que é a cidade grande, onde tem maior quantidade de casas, comércios, carros, fábricas, indústrias, né? Esse ambiente sofre uma alteração muito maior, uma modificação muito maior, onde o homem chega em um ambiente que antes era natural e começa a construir elementos como casas, prédios e modifica o ambiente geral. Essas modificações têm que acontecer com consciência para não degradar o meio ambiente. Então é importante da gente ter consciência de sustentabilidade, de proteger a nossa terra e todos os recursos que temos nela, porque a natureza ela revida, né? Infelizmente a gente observa deslizamentos de terras, enchentes, porque o ser humano não sabe utilizar bem ou não modificou de uma maneira correta. E as consequências, infelizmente, afetam uma população mais pobre, mais carente, tá bom? Então, além disso, vocês vão, além de ler essas informaçõezinhas aqui no verso vocês vão escrever, ainda na questão 3, as características do ambiente urbano e do ambiente rural. E também nós temos outro assunto que é bem interessante, que é a identificação de alguns elementos principais da cidade, né, do ambiente urbano. Então nós temos um pequeno mapa, que é uma representação geográfica de algum lugar. Temos um mapa, uma planta, uma fotografia, que são imagens de determinados locais, né? Então vocês vão fazer o percurso de que o menino, que no caso é Pedro, qual é o caminho que Pedro percorre até chegar à escola. Que pode ser o percurso que vocês fazem quando vão à escola, né? Exceto esse momento. Mas quais são os locais que vocês passam até chegar no Bom Jesus? Similar será de Pedro. Quais são os locais que ele passa até chegar à escola, que é aqui acima? Então, quando vocês receberem a atividade, vocês vão ver que é uma atividade muito legal, tá bom?
E abaixo vocês vão fazer o comparativo de uma imagem simples, né? Uma imagem com poucas alterações. A alteração que nós temos é essa ponte aqui, mas ela é uma imagem bem mais natural, vocês vão pintar. E uma imagem praticamente completamente modificada pelo ser humano, tá bom? Então, ao receber essa atividade, vocês irão fazer esses exercícios e vocês estarão mais preparados para tirar a nota 10 na nossa avaliação, que é a nota que vale essa avaliação de geografia, tá bom? Beijos!